A paz do Senhor a todos. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Lutiero. Nosso pastor-presidente é o Raimundo Eufrásio. E estamos para mais uma lição deste nosso último trimestre do ano, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de hoje é uma lição muito importante, irmãos, que fala sobre missões e a igreja perseguida. Então, eu estou aqui com o nosso professor, Gilber Oliveira, e estará nos explicando, é claro, hoje estaremos fazendo de uma forma um pouco mais descontraída, uma forma diferente, meio que parecido com um podcast, mas é uma forma interessante. E o Gilber está aqui para nos ensinar. Estarei fazendo algumas perguntas para ele, concernente a esta lição, é claro. E o nosso professor estará ministrando. Então, está aqui, pode se apresentar. Gilber, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma videoaula, né, mais uma ministração. E hoje, como o presbítero irmão Cristian falou, né, num formato diferente, né? Sim. Apesar de ele dizer que eu estou aqui para ensinar e ele para perguntar, mas nós estamos aqui mais para debater e nós compartilhar, né, o nosso conhecimento, né, dentro da nossa capacidade que a gente puder, né, para estar contribuindo, né, para os irmãos. Bem, irmãos, nosso canal no YouTube, peço aos irmãos que curtam o nosso canal, compartilhem, comentem, e dê o like aí, nos dá essa moral para que a gente possa divulgar esse trabalho. Amém. A mais pessoas. É um canal importante, irmãos, nós temos que nos atualizar e o Evangelho tem que chegar às nações. Se inscrever, né? Inscrever, né? Comentar, fazer a sua crítica, desde que seja construtiva, é claro, né? A gente sabe que no começo, né, a gente tem muito erro ainda, né, de formato, muita coisa, mas a gente está aprendendo, né? É a experiência que vai... Nós estamos iniciando e é muito autêntico, porque nós não podemos se perceber e não tem cortes, as nossas falhas ficam aqui registradas, mas estamos, né, graças a Deus, percebendo que estamos sendo abençoados por Deus. Amém. Nós sentimos a presença de Deus aqui durante as ministrações. E, irmão Gilber, então vamos falar sobre a igreja perseguida, né? Será que século 21, entrando em 2024, Jesus foi pregado numa cruz há 2000 anos atrás. Jesus, durante todo o seu ministério, foi perseguido pela classe religiosa dos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, que eram os sacerdotes da época, né? A classe dos escribas, que eram poliglotas, que traduziam, que escreviam a lei, a letra por letra, e até no seu julgamento, no final, na sua morte, ele foi entregue aos gentios, aos soldados romanos, que a gente sabe historicamente eram soldados muito cruéis, que faziam atrocidades com aqueles povos que resistissem, né, à sua soberania. Então, partindo de que Jesus, né, após sua morte, a igreja teve uma grande perseguição, a gente sabe disso, né? A igreja foi perseguida, assim como Jesus foi perseguido, Jesus morreu, mas a sua igreja, os cristãos, os irmãos, os discípulos de Jesus foram perseguidos, né? Sim. Foram perseguidos e muitos foram mortos por simplesmente confessar a fé em Cristo Jesus. Então a pergunta né, confessar a sua fé em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio como o Filho de Deus. Então, assim, mas de todos os mártires teve, acho que um que marcou, né? Que provavelmente é o primeiro. Quem foi o primeiro mártir? Foi Estevão, né? A Bíblia, Estevão, né, foi o primeiro a morrer, né, que está relatado ali apedrejado, né, por defender, né, o Evangelho, né? Ele foi levado diante do Sinédrio, né, assim como
vários discípulos naquele início foram, né, e foram questionados, né, e responderam, né, por que estavam naquele caminho, e Estevão, né, com muita eloquência, com muita sabedoria, ele defendeu, né, todo, né, o evangelho, né, ele defendeu, né, a vinda de Jesus, mostrando, né, que Jesus tinha sido prometido, né, que tinha um propósito, que ele era o caminho, né, que ele era a salvação, né, e eles tiveram ele como, né, um blasfemo, né, e assim como aconteceu com Jesus e com outros discípulos também, pegaram testemunhos falsos, né, e fizeram todo uma armação, levaram para fora da cidade e ele foi morto apedrejado. Né? E um dos que estava presente lá era até mesmo Paulo, né, que era Saulo, né, que estava presente na ocasião. Né? O que se tornou apóstolo. Apóstolo Paulo. Mas o irmão falou aqui, o irmão comentou em sinédrio. E sinédrio, o que é? Era um julgamento? Era o que era esse sinédrio? Sinédrio seria... Conselho? É um conselho. Seria aqueles 70 levantados lá de Moisés já, né? Aquele grupo que foi levantado como, né, os anciões, né, do povo, os judeus, né, com conhecimento, né, e também eles tanto era autoridade religiosa como era autoridade legal também, né? Eles julgavam a lei, julgavam pela lei, porque no Antigo Testamento a gente tem lá as leis religiosas, mas naquele acalboço de leis lá tem as leis civis, né? Sim. E esse sinédrio, né, ele era responsável por, né, julgar em cima era dessa... tipo um supremo tribunal ali para julgar as causas. Isso. Jesus foi julgado pelo sinédrio? Ele passou pelo sinédrio, né? Foi julgado pelo sinédrio, mas eles jogaram para Roma, na verdade, né? Eles armaram, né? Disseram que ele estava, né, querendo se tornar rei e por isso era um inimigo de Roma, porque não podia ter rei ali, porque, né? Por causa de César, né? Então eles jogaram, né, para os romanos, né? Para os gentios, né? Exatamente. Mas ele passou pelo julgamento, né? Tanto, né? Que então Estevão, né? Foi apedrejado. E Deus honrou ele, né? Porque ele olha e vê o céu aberto, né? E Jesus impede, né, à direita de Deus, né? Então, ele tanto teve naquele momento de sofrimento ali de ser apedrejado a confirmação da fé dele, né? Imagina isso, né? Alguém que está ali, né, confessando uma fé e está prestes a ser sacrificado, ser morto, apedrejado, né? Ele olha para o céu e vê o céu aberto e Deus se revelando para ele, né? E Cristo em pé, né, honrando, né, a fé dele, né? Deve ser algo maravilhoso. Ele viu isso? Ele viu isso. Né? Viu isso. Eu imagino, então, irmão, esse homem, para ter essa visão aí e diante de seus algozes ali, né? Com pedras na mão, imagina que morte horrível, né? Uma pedra, levar uma pedrada na cabeça, levar uma pedrada no olho, imagina, no nariz, quebra na hora, né, irmão? Deixa cego, pega nos dentes, quebra os dentes. E se for uma pedrada ainda que a pessoa já fica inconsciente e falece, menos, né? Mas se for, a pessoa vai sendo apedrejada e vai sofrendo a dor até morrer, né? Fica ali agonizando e jogando pedra. Mas eu acredito que nesse momento, né, Deus está ali, Deus, né, dá o seu... Ele estava cheio do Espírito Santo para não conforto, negar Jesus. Com certeza. Eu imagino assim que uma pessoa, para acontecer isso, ele deve... Esse é o verdadeiro sentido de ser cheio do Espírito Santo, né? Com certeza. Deve ser cheio do Espírito Santo que assim não nega Jesus até mesmo na hora da morte. Né? É uma morte terrível. Né? É uma morte terrível. E teve outras, né? A gente está falando de Estevão porque é o primeiro mártir, né? Mas quando a gente pega, né, a história, né, da igreja, a gente sabe que a igreja, a partir desse momento, né, se abre uma perseguição muito grande. Saulo, que estava ali, ele começa a receber cartas, né, autorizado pelo Sinédrio, né, pode ir perseguir. Então ele recebe carta para que fosse recebido e como uma autoridade aonde fosse nas aldeias e prendia e matava cristãos, né, assim aonde fosse, né. Então começou ali uma perseguição muito grande em Israel. O apóstolo
Paulo, que era Saulo, né? O seu nome é Saulo. Ele matava os cristãos. Exatamente. Ele dava ordem. Ele não pertencia ao Sinédrio, mas era, né? Estava assim, tipo, na linha digamos, de sucessão. Ele fazia parte, né? Dessa linhagem, né? Daqueles que poderiam chegar, né? Ao Sinédrio, né? Então a Bíblia fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Desde de criança, né? Então ele conhecia toda a lei. Toda a lei. Então ele mesmo fala, né? Quanto à lei irrepreensível, né? Então ele conhecia a lei, mas só que era aquele irrepreensível legalista, né? Aquele da letra, né, da lei, né? Sim, cumprir a risca. Isso. Então ele perseguiu. Paulo é interessante porque ele perseguiu os cristãos com assim que se percebe que ele tinha a sinceridade, né? Ele achava que de fato estava fazendo a coisa certa para Deus, que era aquilo ali, Deus estava se agradando e que ele estava fazendo por amor a Deus e era aquilo ali que Deus aprovava. A igreja de Jesus Cristo era uma seita. Era uma seita. Exatamente. Interessante, mas até falando assim em igreja, a gente vê que sim uma definição de igreja, né? Porque quando fala assim, vamos lá na igreja, a igreja de Cristo, mas biblicamente a igreja de Cristo não é um templo, né, de 4 paredes e tudo, mas sim no sentido, quando a Bíblia menciona a igreja de Cristo, ou o corpo de Cristo, é um povo, é uma eclésia, né? São os cristãos na realidade, né? Exatamente. É o povo, é os cristãos que tinham. Na época era chamado de Igreja de Cristo, né? Igreja de Cristo, né? Então, estamos aí basicamente há 2000 anos de história e esta igreja sempre foi perseguida, irmão Gilberto, ela sempre teve perseguição. Como que é essa perseguição? Como se dá essa perseguição? Qual seria o termo? Qual seria a definição dessa perseguição, né? Como podemos definir? A gente pode passar uma definição assim mais técnica, né? Mas eu acredito assim que antes de a gente definir isso, a gente tem que ver algo que é importante a gente entender, né? Porque a gente falou de Estevão, né? A perseguição, o mártir, ele sofreu uma dor física, né? Mas essa perseguição, ela não gera só uma dor física às vezes. Às vezes é uma dor emocional, uma dor psicológica. Então tem aquelas perseguições que não afeta diretamente o corpo. Sim. Eu posso estar num lugar que fisicamente eu não estou sendo atacado, mas emocionalmente e psicologicamente eu posso estar sendo aterrorizado, né? Então eu imagino essa perseguição... que os familiares do próprio Estevão e dos discípulos ali, dos irmãos, eu imagino que eles ficavam atônitos, né? Ficavam com medo, né? Imagina, né? É algo que era terrível, né? Mas mesmo assim, como o irmão falou, eles tinham coragem porque o Evangelho chegou até nós. Esse é interessante, o Evangelho chegou até nós. Então, isso nos dá uma conclusão que eles não pararam, né? Eles, mesmo diante de ser perseguido de morte, e atrocidades que foram feitas. É claro que ninguém gosta de ser assediado, né? Uma da definição de perseguição é ser assediado, né? Ser oprimido, né? Dificultar, né? O nosso direito de ir e vir, né? Então o cristão em muitos lugares eles são assediados, né? Eles são perseguidos, eles são intimidados, né? Eles são acuados, são impedidos de ter o seu direito de ir e vir, né? Essas são formas de serem perseguidos, lugares. Então, por exemplo, um cristão ele entra dentro de um ambiente e ali aquele ambiente é totalmente anticristão, ele pode não ser apedrejado, espancado ou ser morto, mas pode ser ridicularizado, pode ser motivo de bullying, de exclusão, ser rejeitado. É uma forma também de perseguição, né? E também tem um sofrimento grande, né? Quantas pessoas às vezes sucumbe a uma perseguição, a um problema, né, emocional e psicológico, que acaba às vezes tirando a própria vida, né? Não só cristão, mas chega num ponto que a pessoa está sentindo
uma dor tão grande na alma, no interior, na mente, que ela não suporta mais e tira a própria vida, por exemplo. Mas tudo isso por simplesmente dizer que eu tenho Jesus como meu Deus? Ah, sim, em muitos lugares, com certeza, né? A Bíblia fala, né, que o mundo jaz no maligno. Então nós temos um sistema nesse mundo que ele é totalmente anticristão, né? Ele é todo aparelhado para impedir, né, o progresso do cristão, né? Então a gente, quando decide ser cristão e decide de fato viver aquilo que a palavra de Deus tem, a gente pode estar certo que vai sofrer oposição. Você está decidindo andar na contramão desse mundo. E com certeza você vai sofrer oposição de diversas formas. Não necessariamente, às vezes, no corpo, mas no espírito, na alma, no emocional, no psicológico. E isso, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Quer dizer, ele veio aqui, foi perseguido, como o irmão disse, ele foi chicoteado. E a vitória dele nos dá a vitória também. Então essa vitória não é que a gente não vai sofrer, né? Mas é a vitória de que assim como ele resistiu até a morte e não negou, ele vai nos dar condições de resistir também, se preciso, até a morte e não negar. Veja que aqui recebemos uma explicação interessante, porque temos muitas, né, que a gente escuta, né, às vezes até em igrejas televisíveis, né, essas neopentecostais, que pregam muito a teologia da prosperidade, né? Mas na realidade, pela explicação do nosso professor, quem realmente confessa a Cristo e se entrega a Cristo e vive o verdadeiro cristianismo, ele vai sofrer uma perseguição, ele vai sofrer alguma rejeição. Então isso também é uma batalha espiritual. E quem aceita Cristo tem que saber disso, né? Tem que ter essa consciência, mas a consciência é essa palavra que você nos deu, né? Se Cristo venceu, Ele está em nós, nos dá condições, nos dá força de vencer. Uhum. Não é fácil, né? Mas então aí vem uma pergunta, então, assim, bem interessante agora, irmão Gilber. Aqui no Brasil, nós sofremos perseguições? Eu acredito que sim. É claro, né, comparado com muitos lugares onde os cristãos são mortos, degolados, né, queimados vivos. Na última aula foi sobre até a janela 1040. 1040, né? Claro, comparando com isso, a gente pode dizer que o Brasil não tem perseguição. Mas a gente tem, né? A gente tem às vezes uma perseguição, às vezes velada, né? Mas a gente tem sempre uma perseguição, né? Hoje o nosso país é um país assim predominantemente conservador, mas infelizmente nós temos, né, no poder, né, quem está no controle do sistema, né, político e judiciário, assim, a cúpula do Brasil não tem nada de conservador. A ideologia que está por trás não é conservadora. Exatamente. Né? Então, mesmo progressista. Né? Exatamente. Mesmo que não seja uma religião, uma perseguição religiosa, ou melhor, uma perseguição em função de uma religião contrária, mas é uma ideologia que ela vai totalmente contra os princípios cristãos. Sim, até me lembrei agora que o partido do governo, do atual presidente, tem comentário, né, que a Bíblia já está ultrapassada, tem que ser atualizada, né, que ela tem que ser corrigida. Irmãos, a Bíblia é um milagre de Deus que está... ela é mais atual, né, do que o Jornal da Manhã. Se nós formos olhar também pelo mundo geopolítico, quem conhece a Bíblia sabe que tudo que está escrito está acontecendo. Muitas coisas aconteceram e está acontecendo. Sim. Mas realmente, olhando para agora mesmo, foi ontem, né? Ontem foi aprovado, né, mais um membro para o Judiciário, o Supremo Judiciário, que
deu declaração que é extremamente, né? Não é extremamente a palavra certa, me fugiu aqui, mas que é comunista, né? Comunista, né? Então, assim, ele segue declaradamente comunista, seguindo Karl Marx e Lenin, né? Então, isto para a igreja, né? Para a igreja brasileira, eu vejo que é um alerta, né? Pode vir uma perseguição, porque realmente quem está, né, no judiciário, o judiciário está cada vez se corrompendo mais. E todos esses países com ideologias anticristãs, foi formado um judiciário para dar esse respaldo ao governo ditatorial, né? Exatamente. Então, o Brasil está indo para caminhos, muito perigosos, né, irmão? O irmão comentou, né? Nós temos até na lição aqui, né? Traz, né, o artigo 5º da Constituição, né? Que garante, né? Diz assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos lugares de culto e sua liturgia. Quer dizer, ali na Constituição... Nós somos amparados pela Constituição. Somos amparados. Mas a gente veio, por exemplo, nesse período da pandemia, onde veio, né, para dar liberdade, a gente foi tirado totalmente essa liberdade. A liberdade de culto, né? Nós não tivemos a liberdade de culto. Sim. Né? Em prol de repente, de uma sei lá, como fugiu a palavra, evitar, digamos assim, uma proliferação de uma doença, vamos dizer... Aproveitaram esse momento para... Uma questão sanitária, sim, essa palavra, sanitária, né? Por causa de uma questão sanitária, foi-nos tirado o direito adquirido. Sim. Constituição foi violada. Sim, no caso, foi dado poderes aos prefeitos, e os prefeitos fizeram lockdown. Fizeram lockdown, então realmente as pessoas presas na praça, né? A pessoa está sentada num banco sendo algemada e levada. Absurdo, né, irmão? Absurdo. Totalmente. Assim, não é que a gente é a favor de não ter o cuidado sanitário. Sim. Nós estamos chamando a atenção que a Constituição foi violada. Que muitas empresas não fecharam, né? Tinha suas restrições. Havia produção, tinha ali, tinha que passar o álcool, tinha que ter as limpezas, tinha que ter todos os cuidados sanitários, né? Uhum. Mas na igreja, com restrições, né? Então, a gente vê que não é 2 pesos, 2 medidas, né? A balança aí não está bem equilibrada. 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas, né? Mas como o irmão falou, qual é mesmo a da Constituição ali? O artigo 5º. Artigo 5º da Constituição. O inciso 6º. Artigo 5º e inciso 6º. Garante. E daí, como o irmão comentou aí do nosso presidente, mas... Quem faz a lei é esses que nós elegemos, né? Sim. Então, uma forma de perseguição ao cristão, que é conservador por natureza, é justamente essas leis que começam a violar, né, ou nos afrontar, ou nos forçar a violar os nossos princípios e os nossos valores através das leis. Então, a importância de nós saber que nós colocamos lá. Por muito tempo, a igreja ela quis ficar a par disso. Né? Olhava a política como se fosse algo assim que, né, não fazia parte. Não fazia parte da vida do cristão. Né? Talvez por uma experiência passada de misturar, né, igreja e Estado, né? Mas não é questão de misturar igreja e Estado. É que a igreja, como corpo, faz parte de um Estado. Né? E a igreja, como seus membros, cada membro, nós estamos debaixo dessas leis. Sim. E se nós queremos viver debaixo desses princípios, desses valores, assim como lá no passado, no Antigo Testamento, baseado nos 10 mandamentos, tinha centenas de leis civis que se baseavam nesses 10 mandamentos. Sim. Hoje também as nossas leis, como cristãos, nós temos que buscar representantes que tenham leis que se baseiam nos princípios e valores cristãos. Valores cristãos, que tenham pelo menos uma base
né, de valores de Deus na Bíblia, né? Na Bíblia, exatamente. Que é a nossa regra de fé e prática. Exatamente. Mas interessante isso, sabe? Que essas ideologias, esses movimentos vêm vindo de uns anos para cá. Mas eu lembro, eu também não sou muito novo, né? E nos anos 80, que eu já me conheço por gente, eu tinha tios e tias que eram da Assembleia de Deus, mas ainda tinha um pouquinho, né? Era do governo ainda, não, era do governo militar ainda, né? Chamava de ditadura militar. Mas assim, eu lembro de algumas histórias que os tios e as tias contavam de que às vezes estavam dentro de um culto, quando jogava uma pedra no vidro, sabe? E dava estilhaço para dentro, tinha alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Tem alguns testemunhos, algumas localidades que entravam para fazer bagunça e tal. Porém, assim, ó, nunca teve isso era questões locais, questões de localidade, mas do governo em si, mesmo no tempo que era um regime militar no Brasil, a gente vê que o evangelho se expandiu, né? Tinha uma liberdade, tinha um reconhecimento do Estado sobre que a igreja contribuía e contribui, né, para formar bons cidadãos ou recuperar, né, alguns mau caráter, porque só Jesus transforma o caráter de uma pessoa, e o governo, o Estado reconhecia isso, né? Tanto é que nunca tirou o cristianismo como religião oficial do país, né? Assim. Então eu vejo assim que a Constituição é importante, mas como falou, essa Constituição está sendo já justamente porque nós estamos permitindo, né, que pessoas com uma ideologia totalmente contrária, a grande maioria do nosso país, sim, entrem nessas camadas, né, de poder, né, e tome decisão pela maioria. Né? Por exemplo, essa votação que permitiu que um comunista declarado, né, entre agora na Suprema Corte, né, para julgar as nossas leis. Né? Uma Suprema Corte que tem violado a própria Constituição. Né? Constante. Visível corrupção nisso aí. Né? Exatamente. É visível corrupção. Então, esse nós temos que ter cuidado. Né? E infelizmente, a gente sabe que muitos cristãos votaram em pessoas desse tipo que estão lá, né? Não sei se às vezes por ignorância, né? Mas nós vamos sofrer, porque isso ele vai bater na porta da igreja, né? Ele vai, né, sofrer vai se converter numa perseguição, às vezes velada, mas sim, tirando os nossos direitos, tirando as nossas liberdades, né? Sim, não, eles são como eu vejo que muitos países desses não foi algo bruto, assim, de uma hora para outra, não. É como a aranha forma a sua teia. É aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai armando, de noite eles não dormem, a gente está dormindo, mas eles estão ali armando, quando vê, estão com a teia pronta. Né? Uma das estratégias é gerar um problema e daí trazer a solução, né? Essa solução sempre nos prejudica. Exatamente. Sempre nos prejudica. Daí nós somos, nós, né, a grande maioria está disposta a abrir mão da liberdade pela segurança. Pela segurança. Então vai abrindo mão da liberdade e quando a gente vê não tem mais liberdade, né? Bom, mas ainda temos, né? O Brasil tem, né? Sim, graças a Deus, e temos que cuidar para não perder, né? Só. Temos essa liberdade de culto, temos a liberdade de usar uma camiseta, né, com um versículo bíblico, tudo, mas tem países no mundo, como vimos nas lições passadas, que realmente eles perseguem, aprisionam, eles torturam, eles matam, né, cristãos por simplesmente confessar sua fé em Cristo e não negar diante da morte, diante de uma ameaça. Eles violentam mulheres, crianças, é terrível. Mas dentre todos esses países assim que temos no mundo, qual que é o país mais fechado para o Evangelho hoje? Os relatos que a gente tem é a Coreia do Norte, né? Que é um país mais fechado que tem, né? Não é uma perseguição religiosa, né? Porque lá
se acredita que o Estado é mais ateu do que qualquer outra coisa, né? Sim. É irreligioso, né? Nem é antirreligioso, é irreligioso, ou seja, é um Estado que não tem quase religião, vamos dizer assim, né? O Deus é o presidente. O presidente lá, O imperador. o imperador, o chefe deles lá, quem está na frente é ele que é a lei. É mais ou menos na época, né, onde tinha monarquia, né, que o próprio rei era a lei, né? Sim. Então, lá é parecido com isso, né? Então, é um lugar... eles matam cristãos lá? Eles matam cristão e perseguem cristão, né? Suas famílias, né? Exatamente. Lá é muito difícil até de entrar, né? É porque o cristianismo, ele prega a liberdade, né? E aonde existe ditadura, né, onde existe essa poder pelo poder, que é o cristianismo, ele não fecha, porque o cristão, ele prega a liberdade em Cristo. Pois é, interessante, porque né? o ser humano foi criado para ser livre. A Coreia do Norte. Então, se eu chegar lá numa praça, abrir a Bíblia, né? Vou dizer que eu fale a língua, o dialeto deles, chegar numa praça, abrir a Bíblia e falar de Jesus, ou até mesmo se eu estiver numa casa fechada, bater numa porta lá e dizer, vim trazer uma palavra, uma boa nova para você aqui. Se eu for entregue, eu posso ser morto simplesmente por isso. Com certeza. Não posso carregar uma Bíblia lá nesse país. Com certeza. Porque o cristianismo, né, a filosofia cristã, ou os princípios, valores cristãos, vai bater totalmente de frente com aquilo que, né, esse tipo de regime ele prega. Ele doutrina, né? Ele doutrina. Ele doutrina então, as pessoas. Então não vai, então, eles não vão querer que se... O evangelho, ele traz a liberdade. Exatamente. E lá eles oprimem... Tiram a liberdade. Tira a liberdade com a escravidão. Exatamente. A escravidão mental, a escravidão psicológica, a escravidão, a pessoa não tem liberdade. Interessante a Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul, que é um país muito desenvolvido, lá tem os maiores templos, né, pentecostais do mundo. É a vizinha ali, é um muro, que separa uma da outra. E um contraste, né, irmão Christian? Um contraste tremendo, né? O nível de tecnologia que a Coreia do Sul hoje tem, né, o nível de ensino que eles têm, né, a qualidade de vida que eles têm hoje, né, em comparação com a Coreia do Norte, que morre milhões de fome, né, por ano, né, a miséria extrema. Né, enquanto que a Coreia do Sul é um país próspero, ou seja, o cristianismo ele leva isso, e o outro é o capitalismo. O outro é o capitalismo. Então, quer dizer, o comunismo que prega igualdade a todos é que tem que ser todos miseráveis. Exatamente. Né? Todos oprimidos. Não né? é que o capitalismo seja o melhor regime, né? A gente sabe que o capitalismo tem muita coisa, né, não é boa, mas o capitalismo tem algo que o comunismo não tem, que ele dá liberdade. Dá liberdade. Então, tem pessoas que se aproveitam do capitalismo, que exploram, né, a pessoa com menos recurso, o consumismo acelerado, incentivando as pessoas, às vezes, mas tem menos fome. Tem menos fome. Que é o que eles pregam contra. Né? Mas eu tenho a liberdade de correr atrás dos meus sonhos e prosperar e melhorar. Eu tenho liberdade para correr atrás. No socialismo, no comunismo, eu não tenho essa liberdade. Eu sou obrigado a ficar tutelado ao Estado. Eu não tenho liberdade de correr atrás dos meus sonhos, de querer prosperar, de querer melhorar de vida. O capitalismo ainda tem isso. Então, por isso que ele ainda dá um pouco mais certo, porque ele tem essa liberdade. Eu não sei se, claro, se o cristianismo, eu acho que não, tá? Também tem muito budismo lá, mas assim, na Coreia do Sul, né? Mas o cristianismo ainda é aceito, né? Tem muitos cristãos lá e tem uma liberdade religiosa, tem uma liberdade de expressão. Então a pessoa é livre para escolher, né? Para ouvir uma mensagem e escolher. Não, eu não quero. Eu ouvi o evangelho, achei legal, achei uma filosofia linda, mas eu prefiro seguir no budismo, onde eu estou desde criança. Bem, né? É uma escolha. Tem esse arbítrio, né? É livre para escolher. E como falou lá, eles não são livres, né, na Coreia do Norte. Não eles têm liberdade. Não tem liberdade nenhuma de culto, não tem liberdade nenhuma de expressar uma fé, não tem liberdade nenhuma de adorar. É só
o estado. Lá tem umas estátuas enormes lá, né? Não conheço, mas Vai- deve ter é que nem certo lá na época do Roma, né? Nabucodonosor, né, que Nabucodonosor. tinha que se dobrar diante da estátua. Diante da estátua, é terrível. Bom, mas a gente sabe, né, que realmente tem a igreja nesses ambientes, nessa parte da janela 1040, que pega 3 continentes, né? Pega o continente africano, a Índia e também a parte da Ásia, né? Que é ali, essa região que é muito popular, de 2/3 da população. Uma densidade populacional muito grande. É, exatamente. E aí tem muita perseguição. Nós também sabemos que temos aqui países como Cuba, agora Noruega, né? Noruega não, perdão, aqui do Ortega, aqui. Colômbia? Não. Bom, é o país aqui da América, né? Que o Daniel Ortega está perseguindo cristãos, principalmente padres do catolicismo, e está prendendo, fechando templos. Isso está chegando já na América, né? Temos a Colômbia, sim, a Colômbia também, a Colômbia tem mais perseguição ainda que Cuba, historicamente falando, né? Mas o que nós, né, vamos lá, como igreja, entre aspas, né, não perseguida, como eles, né, nós não somos mortos por confessar nossa fé em Cristo. O que nós, como uma igreja, digamos, não perseguida ao extremo, podemos fazer pela igreja perseguida ao extremo? Eu acho que a primeira coisa é tomar consciência de que existe isso, né? Exato. E como isso acontece, né? Por que isso acontece? Como que funciona isso, né? A Bíblia já diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, quando a gente conhece, né, o que existe perseguição e por que existe, como que se dá essa perseguição, esse é o primeiro passo, né? Para que eu possa, então, tomar uma postura, né? Às vezes eu não posso fazer nada, o quanto que está acontecendo lá, além de orar. Sim, né? Além acho que a oração, né? Oração é uma coisa importante. A igreja que não é torturada, que não é escravizada, que não é oprimida a ponto de, digamos assim, ser exposto, ser ridicularizado ao público por confessar sua fé, né? Que somos nós. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é ter nos nossos cultos de missão ou nos reunirmos para orar, pelo menos, né? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, acredito se a igreja brasileira orar pela igreja da China, da Coreia, do Sudão, de todos esses países que realmente são 50, 70 países, né, que realmente perseguem e matam cristãos. Acredito que se a igreja brasileira se levantar e orar, haverá um mover de Deus para que diminua, né, o índice de mortalidade de nossos irmãos, né? A gente sabe que nossos irmãos estão glorificando a Deus com os seus corpos, né, com a morte, assim como Estevão, né? Estevão glorificou a Deus lá como primeiro mártir, né? Eles são mártires de Deus, eles saem daqui e vão para a glória. Mas nós, né? Essa consciência mesmo. Exato. A gente tem assim um exemplo bíblico assim que é muito forte para a gente, né? Por exemplo, quando os apóstolos foram presos, né? Pedro foi preso, a igreja se reuniu, fechou lá as portas e foi orar, né? Foi orar. E Deus foi lá e tirou ele, mandou um anjo e tirou ele da prisão. Né? Então, o poder da oração da igreja, né, por interceder, né, por aqueles que estão, né, lá à frente, né? O apóstolo Paulo também teve isso em Efésios, e orai por mim, para que me seja dado ousadia, né, intrepidez. Então, essas pessoas estão lá. Um fato que é interessante, né, o período que a igreja mais cresceu assim foi justamente quando ocorreu essas perseguições. Sim. Quando estava lá em Jerusalém, começou a perseguição, eles foram para Samaria, Judéia, e o conflito crescia mais. Crescia. Então, que esses irmãos, né, que Deus os livre da morte, mas que se eles, né, forem escolhidos para serem mártires como Estevão,
que, né, através do seu testemunho e da sua obra, outros sejam alcançados. Né? Porque o mais importante para Deus não é, às vezes, nos livrar de uma vida curta, vamos dizer assim, né? Mas é preparar a nossa alma para a eternidade. Então, o mais importante para Deus, eu acredito que não é, às vezes, trazer, claro, né, estou falando num caso extremo, trazer um conforto para mim hoje, mas é preparar minha alma, deixar preparado para a eternidade. Né? Então, às vezes, né, até a volta de Cristo, esses países não vão se apaziguar, vamos dizer assim, não vai deixar de ter perseguição, mas essa perseguição e aqueles cristãos que estão lá, né, eles possam alcançar o maior número de almas possível para Deus. Até os próprios perseguidores, que foi o caso de Paulo. De Paulo, exatamente. Paulo foi perseguidor, mas foi alcançado por Cristo, né? Exatamente. Então, que Deus possa dar esses... que Deus tem seus meios, seus planos. Então, que muitos perseguidores, né, a gente pode até orar nesse sentido, né, para que muitos perseguidores dos nossos irmãos lá, pela morte deles, vejam, não, parei, é realmente impactante. Tem algo diferente. Tem algo diferente. Eles preferem morrer do que negar esse Deus deles. Então, isso é um testemunho muito forte, né? Eu realmente também concordo com o irmão que não irá apaziguar lá, e eu ainda penso ao contrário, que por nosso lado de cá também, para a América do Sul, para a América do Norte, para a América Central, né, México também é um pouco perseguidor, é perseguidor também. Eu acredito que virá para nós perseguição. Também. E lá na medida que se aproxima o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, né, essa perseguição se intensifique, para que se cumpra as Escrituras, né, o princípio das dores. Eu acredito que nós estamos num momento chamado da história, né, que Jesus chamou de princípio das dores. E uma coisa assim que a gente foi comentado também em lição passada, nós estamos falando de uma região, né, essa janela 10x40, aonde existe o maior peso espiritual, assim, contrário, assim, atacando os cristãos. Sim. Então, existe uma afronta espiritual muito grande. Nós estamos falando de uma batalha espiritual são demônios naquela região. São cultuados diariamente. Né? Demônios recebem oferenda diariamente, né? Em vários desses países e regiões. Então, nós estamos falando de um peso espiritual muito grande também. Né? Amém. Então, para concluir, a gente conclui essa última pergunta de que devemos primeiramente nos conscientizar e orar por eles, né? E também ter um incentivo para nós mesmos. Não, peraí, se eu for perseguido por ser cristão, simplesmente pela minha fé em Cristo, eu não devo fraquejar, né? Exatamente. Eu não devo fraquejar. Para concluir, que o sangue deles reflitam, né, em nós aqui, né, tenham esse fruto na igreja brasileira, né? E assim, ter consciência de que a gente precisa se envolver também um pouco nisso. Sim. A gente viu hoje, né, tá vendo, né, com relação à guerra Israel com Hamas lá, né? Hoje a gente vê no mundo inteiro protestos a favor do Hamas, a favor de Israel. Quer dizer, tudo isso é divulgado. Então, a nossa posição aqui também em favor da liberdade do cristão lá, né, vai chegar também de alguma forma lá, vai gerar uma pressão também internacional. Nós se posicionar, né? Nós não aceitar também isso como se fosse algo normal. Sim. A gente não pode aceitar. Então, o cristão ele tem que ter consciência do que está acontecendo, o que acontece, como que se dá isso, orar, jejuar e também se posicionar contrário a isso, né? Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Irmão Gilber, nosso professor, né, estamos chegando já ao fim, né, já deu nosso tempo aqui, mas muito bem explanado, está ótimo, eu acredito que ficou muito claro para os nossos ouvintes e quero deixar para que você deixe suas considerações, suas últimas palavras, e se você também ore, né? Ore por quem está nos assistindo, pelas famílias, e vamos orar pela igreja perseguida, amém? Amém. Deixar que, assim como a gente sabe que
quando a gente lê essas histórias, né, desses irmãos o que passam, né, a gente se sente assim até insignificante, né? A gente olha pra gente e se barra, eu reclamo de tanta coisa, né? Tanta coisa é fútil, né? Eu acho tanto probleminha, né? Tanta Verdade. coisinha, né? Verdade. E a gente se sente assim, até Verdade. constrangido, né? Por esse nuvem de testemunhas que existe no mundo, né? Exato. Então que a gente possa tomar consciência disso, né? E olhar para nós aqui, né? Será que eu estou, né, diante dessas pequenas coisas em vista, né, dessas perseguições que tem lá para fora? Será que eu estou me mantendo firme, né, em Cristo, né? Será que a minha postura, né, a minha posição em Cristo está sendo firme, né? Será que eu estou tomando a minha cruz, né, indo após Cristo, assim como ele disse, né? Ou eu estou reclamando tanto? Será que eu sou realmente cristão? Será que eu sou realmente cristão, né? Então que a gente possa refletir nisso, né? Porque todas as vezes que a gente começa a ver essas histórias, a gente olha para a gente e diz, pá, Amém. Como... Glória a Deus. Amém. Pode orar, irmão. Glória a Deus. Senhor, queremos te dar graça por esse momento, pela tua palavra, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos guardado até aqui, por ter nos livrado, ter nos abençoado, por ter permitir ainda que a gente tenha liberdade para te cultuar, para te louvar, para ler a tua palavra, para falar do teu evangelho, assim como estamos falando agora, né, gravando, né, um vídeo que pode chegar, né, em qualquer lugar do mundo. Ainda nós temos essa liberdade, né? Obrigado, Senhor, que o Senhor possa renovar a nossa fé, renovar a fé da tua igreja, Senhor, nessa nação, né? Renovar, Senhor, a esperança, o amor em Cristo, reacender a chama, Senhor, daquele primeiro amor. E queremos aproveitar, Senhor, nesse momento para orar por essa igreja perseguida, Senhor. Esses irmãos que, assim como Estevão e tantos outros daquele primeiro século, Senhor, foram perseguidos, mortos, Senhor, né, devorados, né, por feras em arenas, queimados vivos, serrados, decapitados, tantas mortes, Senhor, cruéis, e permaneceram firmes, Senhor, à tua fé, né, aos teus valores, aos teus princípios, aquilo que criam. Senhor, que o Senhor possa conceder essa graça, essa força, Senhor, para essa igreja, para esses irmãos que estão, Senhor, nesses cantos, nessas localidades, Senhor, nesses países onde existe, né, uma perseguição tão grande, mas que o Senhor possa conceder graça, ousadia, intrepidez, que o Senhor possa usá-los com ousadia, Senhor, que a cada um que é morto, que esse sangue sirva, Senhor, para regar outras sementes, né, e que teu evangelho possa prosperar nessas nações. E esses irmãos, Senhor, que através das suas vidas possam ganhar muitas outras para o teu reino. Oh, Pai, nós pedimos que envie os teus anjos, Senhor, para essas regiões, onde são dominadas, Senhor, por principados e potestades, por legiões de demônios, Senhor, demônios sendo cultuados diariamente, recebendo oferendas, até mesmo sacrifícios humanos, Pai, mas que Tu possa entrar com providência, Senhor, e conceder a graça, a vitória, Senhor, e a misericórdia a essas nações, a essas pessoas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E só chamo, né? Fomos muito abençoados por essa oração. E enquanto o irmão estava orando, me veio na minha mente que quantos cristãos não morreram neste período que nós falamos sobre eles. Então, que fique esta meditação. No período desta aula, quantos cristãos não foram mortos por simplesmente confessar sua fé? Na eternidade teremos essa resposta. Então, que nós temos a consciência de aproveitar esta liberdade. Aproveite a liberdade que você tem em Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a paz de Cristo seja com todos vós. Amém. Amém.